e nós vamos falar sobre gerenciamento de dados de A a Z, a importância da gestão integrada dos dados no nosso dia a dia, tanto na mineração quanto na indústria. Bom, para a gente entender um pouquinho, né, e introduzir esse conceito de gerenciamento de dados, segundo um estudo realizado pelo Departamento Estatístico de uma universidade na Califórnia, 90% dos dados do mundo foram gerados nos últimos 2 anos. E complementando essa pesquisa, a Forbes ela estima que esse volume de informações cresça 23% anualmente. Ou seja, nós temos um grande volume de informações sendo gerada constantemente. E estamos na era dos dados digitais. Então, cada vez mais temos dados sendo gerados e cada vez mais é necessário utilizar essas informações, né. Diante do aumento, né, da geração de informações na mineração e na indústria, essas informações, né, elas podem ser diárias e até horárias. Os profissionais que atuam com essas informações lidam com uma série de dores quando precisa trabalhar com esses dados. A primeira delas é: onde estão os dados? Eles estão em um repositório no SharePoint? No computador de alguém? Estão nas fichas de campo arquivadas em uma sala de arquivo cada vez maior e complexa? Encontrar essas informações é uma luta diária para quem precisa gerar os relatórios ou realizar as análises com essas informações. E aí a gente sempre se pergunta, né, onde estão os dados que precisamos? Bom, além de saber onde estão os dados, lidamos diariamente com a dúvida de com quem estão as informações. Segundo um hidrogeólogo que eu conheço, ele se sentia um agiota todo mês, mendigando os dados que precisava para gerar os modelos, né. E além disso, né, a gente precisa pensar que pessoas migram de áreas, de empresas, e muitas vezes pode acontecer de quando a pessoa sai daquela equipe, várias informações são perdidas. E não é isso que a gente quer, né. Bom, mesmo depois que a gente encontra as informações, a gente lida com mais uma dor, a de entender em que formato estão os dados. Muitas vezes a gente precisa de informações que estão em formatos distintos, o que gera, né, um grande trabalho. Por exemplo, pode ser que a gente precise dos perfis dos poços, que estão em PDF. Aí a gente também precisa correlacionar esses perfis com a localização dos poços, e essa localização está num KMZ. E também a gente precisa da análise de qualidade da água desses poços, por exemplo, que vem do formato do próprio laboratório que fez a análise da qualidade da água. Ou seja, nós, nos deparamos, né, com as informações, mas cada uma em um formato diferente. E relacionar essa informação torna-se cada vez mais desafiador, uma vez que eu tenho essa série de formatos, né. E aí, uma vez que a gente finalmente conseguiu entender onde estavam os dados, com quem estava, em quais formatos estavam, conseguimos compilar as informações que vamos precisar, a gente encontra mais uma barreira. Eu tenho padrão nas unidades de medida? A gente precisa garantir que vamos comparar banana com banana, garantindo que as unidades de medida do que eu monitoro estejam sempre na mesma ordem de grandeza. Quantas vezes você não pegou um tipo de monitoramento que estava como metro cúbico por hora, aí outro monitoramento, mesmo tipo de monitoramento que você precisava unir, estava em metro cúbico por segundo. E muitas vezes você também se depara, você compilou todos os dados sem saber qual era a unidade de medida, e aí quando você vai plotar suas análises em uma análise gráfica, por exemplo, você vê outliers, assim, ressaltando aos olhos, né. E na verdade o erro estava somente no padrão das unidades de medida, tá. Então essa também é uma dor constante que a gente lida no dia a dia.
Bom, além disso, eu também posso ter falta de padronização não só em unidade de medida, mas também em nome de pontos. Eh, Muitas vezes a gente encontra as informações que a gente precisa, porém o nome do ponto ou dos instrumentos que foram monitorados, eles estão diferentes dependendo de onde veio o arquivo, ou dependendo de quem monitora. E aí você se depara, né, que quando você junta todas essas as informações, vemos que o mesmo ponto está escrito de formas completamente diferentes. E aí unificar todas essas informações dá um grande trabalho, né, mas a gente precisa fazer isso no dia a dia. Uma outra dor, né, a gente também pode ter diversos sistemas com as informações que preciso. E muitas vezes, quando a gente precisa relacionar, cada dado está em um sistema diferente, gerando um trabalho danado. Por exemplo, eu posso ter um dado lá geoespacial no GIS, eu posso ter um dado de monitoramento automatizado lá no PIMS, aí eu posso ter os dados geotécnicos em um outro sistema, os laudos do laboratório no sistema do laboratório e assim por diante. Então, muitas vezes, as informações que a gente precisa está espalhada em sistemas diferentes, mesmo que estejam em sistemas, mas elas não estão interligadas entre si, tá. Bom, diante disso, por que que a gente precisa de um sistema integrado de dados? Primeiro, porque a gente tem volumes massivos de dados de diferentes formatos. Além disso, eu tenho vários projetos com mudanças sincronizadas. O que que é isso? Eu posso ter integração de dados de diferentes fases do projeto, novas operações, novos tipos de informação sendo geradas, e muitas vezes essas mudanças podem acontecer de forma imediata ou também não, né. Além disso, né, você precisa de uma análise integrada dessas informações. E também de gerar relatórios para gestores, órgãos ambientais e também disponibilizar essas informações de uma forma mais automatizada. Então, para isso, por que, né, que você deve ter um gerenciamento de dados integrado? Para garantir que todo esse processo seja feita de uma forma eficiente e rápida, ok? Bom, além disso, a gente também precisa interligar diferentes áreas da mina ou da indústria, né. Geralmente, nós utilizamos dados que também podem ser utilizados por outras áreas. Então, se você tem um sistema, de gerenciamento de dados integrado, você garante que a gestão vai conseguir ter acesso àquela informação, a geotecnia pode acessar os monitoramentos, né, para tomar as decisões mais assertivas no dia a dia, a equipe de meio ambiente pode correlacionar as análises ambientais com todos os monitoramentos hidrogeológicos e geotécnicos, por exemplo. Então você consegue, né, uma vez que você tem esse gerenciamento integrado de dados, você consegue interligar essas diferentes áreas, tá. Bom, diante da necessidade que a gente tem, né, de gerenciar todo esse volume de dados, a gente precisa implantar ferramentas que nos ajudem a extrair valor dessas informações e gerenciá-las também, trazendo, né, os conceitos de business intelligence e data management para a nossa rotina. Bom, né, todo mundo está se perguntando, né, o que que é data management? O que que é business intelligence? Eu já vou explicar para vocês. Mas diante da necessidade que a gente tem de gerenciar todo esse volume de dados, a gente precisa implantar essas ferramentas, tá? Bom, agora que a gente já sabe quais são as dores que temos com todo esse crescimento, né, exponencial de informações que a gente monitora diariamente, precisamos entender como gerenciar, né, essas informações. E para isso, a gente precisa de alguns conceitos bem simples, mas transformadores quando a gente fala de gerenciamento de dados. O primeiro conceito é dados. Dados são um número,
texto ou uma medida que por si só ela não nos envia nenhuma mensagem. Esses dados na mineração, né, ou na indústria, eles podem ser medições de nível, dados de chuva, perfis de poços, análise de qualidade e muitos outros dados, tá? Quando a gente organiza, analisa e relaciona os nossos dados, nós temos uma informação. Então, uma vez que nós temos a informação e a utilizamos para tomar decisões, aí nós temos o conhecimento. Através desse conhecimento, a gente consegue construir novas ideias e responder perguntas mais complexas. Como, por exemplo, eu recebi todas as análises que contratei? Qual a média histórica de nível d'água para Cava Sul? Onde que eu posso melhorar e onde estou perdendo dinheiro no meu monitoramento, tá? Então, a gente precisa ter esses conceitos do que são dados, o que é a informação e o que é o conhecimento, para que todo esse processo de obter dados, entender quais informações são possíveis de extrair para melhorar o nosso conhecimento, isso é chamado de business intelligence, ou seja, o conhecimento do negócio. Business intelligence, pessoal, não é o Power BI. O Power BI é uma ferramenta de business intelligence. A inteligência do negócio não é uma ferramenta que vai te trazer. Para você ter a inteligência do negócio, você precisa entender que você tem os dados e com ele, quando você relaciona esses dados, você passa a ter uma informação. E aí, quando você tem essa informação e utiliza ela para tomar decisões, aí sim você tem o conhecimento de business intelligence, tá? Então, esse conceito, assim, é bem interessante nos dias atuais, porque fala-se muito sobre business intelligence, sobre dados, e muitas pessoas ficam confusas sobre o que realmente é. Agora que a gente já sabe quais as dores que a gente tem no dia a dia, e também, né, o que é business intelligence, o famoso BI, para isso a gente precisa também falar sobre as etapas do gerenciamento de dados de A a Z, para eu conhecer e ter o conhecimento necessário e chegar na tão sonhada inteligência do negócio, ou business intelligence. A primeira etapa que a gente precisa fazer é entender quais os dados, os tipos, quais as interações eu tenho entre essas informações e quais os objetivos que eu busco com ela. Ou seja, eu preciso entender quais são as informações que eu tenho, quais os tipos de dados que estão envolvidos no meu processo diário, quais são as interações que eu preciso fazer entre eles e qual que é o objetivo que vocês buscam, o objetivo tanto da empresa quanto da equipe em si. O que você quer com as informações que você monitora constantemente? Eu preciso gerar sempre uma potenciometria para entender como que está o comportamento, né, da cota do nível d'água na mina, por exemplo. Ou eu preciso entender como que está os monitoramentos de qualidade da água, porque eu tenho condicionantes que eu preciso cumprir e preciso estar sempre ali acompanhando para ver se as condicionantes estão sendo cumpridas. Então, primeiro você precisa entender quais as informações você tem e o que você precisa com elas, tá? Uma vez que você entendeu o que você tem e o que você busca, é necessário estruturar um banco para receber essas informações. Ou seja, eu preciso ter um local, um repositório que eu poderia organizar essas informações, tá? E também entender as relações que você gostaria. E isso reflete num conjunto de tabelas onde a gente aplica essas interações, para que lá no futuro, né, quando você estiver analisando visualmente, você consiga relacionar todas as suas informações, mesmo sendo informações distintas. Por exemplo, um dado litológico
do poço, né, um dado de perfuração dele, um revestimento, um filtro, ou uma análise de qualidade da água, um monitoramento de nível d'água. Então você estrutura o seu banco de dados para receber essas informações. Uma vez que você tem as tabelas do banco de dados, você precisa padronizar a nomenclatura dos pontos, as siglas, os padrões litológicos, as unidades, os parâmetros. Por quê? Você agora está estruturando e padronizando o seu banco de dados para receber as informações mais coerentes possíveis. E para garantir que você tome decisões assertivas no futuro, você precisa de padronização. Você precisa que as unidades de medida das informações que estão ali sejam na mesma ordem de grandeza, para você conseguir comparar elas. Que tudo, quando você for filtrar, por exemplo, um padrão litológico, ele não esteja escrito de diversas formas diferentes, dificultando a sua análise, tá? Então, uma vez que esses dados estão padronizados, a gente pode aplicar técnicas de validação. Aí a gente consegue identificar se tem dado duplicado, se eles estão ou não na mesma ordem de grandeza. Além disso, né, nessa etapa, a gente pode fazer análises de QAQC para entender se tem outliers e possíveis erros no dado. Por exemplo, eu precisava da data nessa informação, esse dado não tem a data. Então, uma vez que eu entendi a informação, estruturei e padronizei, eu consigo validar essas informações também. E aí, uma vez validada, a gente coloca todas essas informações no banco de dados, ou seja, no seu repositório de dados, tá? Quando a gente passa por todo esse processo e a gente tem um banco de dados padronizados e com as informações validadas, a gente pode analisar e visualizar as informações de forma dinâmica e integrada, como, por exemplo, gerar perfis de poços padronizados, onde eu posso ter diversas informações litológicas, eu posso ter também informações construtivas, posso ter informações geofísicas associadas, informações de qualidade, enfim, tem uma diversa gama, né, de visualizações no nos perfis dos instrumentos que você pode ter. Eu também posso ter plumas, por exemplo, dashboards dinâmicos com gráficos, né. Também analisar de uma pluma também não estática, mas dinâmica, e entender no 3D como está o comportamento de determinado contaminante, por exemplo, na minha área, relacionada aos poços, relacionada a uma área contaminada, por exemplo. Eu posso interpretar seções geológicas distintas, né, com as informações e correlacionar também nível d'água com ela, com as seções litológicas ou também com as seções hidrogeológicas. Eu posso gerar dashboards automatizados em diversas ferramentas como Excel, Power BI, Tableau, ou também posso gerar ferramentas web de visualização web com esse meu banco de dados e também entender como é o fluxo hídrico da minha mineração, da minha indústria, puxando os dados do meu banco de dados, né, já padronizado. Então tem uma série de coisas que a gente consegue visualizar, uma vez que a gente seguiu todo esse processo, né, onde os seus dados estão entendidos, as tabelas estruturadas, houve uma padronização, uma validação, e aí sim, uma vez que a gente passa por todo esse processo, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e aplicar todo o processo de business intelligence. Então, uma vez que eu fiz tudo isso, aí sim a gente tem a inteligência do nosso negócio. E a gente confia na informação que a gente tem para tomar as decisões no dia a dia, tá. Bom, para a gente atingir esse processo de uma maneira mais dinâmica, a gente precisa de softwares robustos e que atendam às nossas necessidades. Para a gente escolher o melhor sistema, a gente precisa que o software ele seja flexível para atender às diversas áreas e diversos monitoramentos. Ou seja, eu preciso que ele se adeque à minha rotina.
Softwares que são estáticos, que muitas vezes eu não consigo trazer para minha realidade, criar novas tabelas de monitoramento diferente ou relacionar com o que eu uso no dia a dia, esse software não é o ideal. Porque eu não quero, você não tem, o software ele tem que se adaptar à sua necessidade. Ele tem que ser flexível e principalmente ele precisa ser fácil de utilizar. Por quê? Geralmente as pessoas que integram a equipe, que usam os dados de monitoramento, geralmente, não são pessoas expert em TI, né? E quando a gente fala de banco de dados, né, todo mundo pensa: "Nossa, isso vai ser difícil". Mas o software para gerenciamento de dados, ele precisa ser fácil de mexer, porque muitas vezes a minha equipe técnica não tem esse conhecimento avançado de banco de dados. Então eu preciso que ele tenha ferramentas que facilitam a minha gestão de dados. Além disso, né, eu tenho que permitir a entrada de dados de forma automatizada, também garantindo que os meus dados, né, que essa gestão de dados reduza o trabalho manual da minha equipe o máximo possível. Então, para que é isso, né? Se a gente vai ter um banco de dados, né, muita gente pensa no início, né, quando está implantando: "Ah, vai me dar mais trabalho". Mas se esse software tiver essa possibilidade de automação da entrada de dados, a equipe vai ter cada vez menos trabalho manual. Então, desde que tenha uma entrada, facilitada, que permita, né, uma entrada já padronizada ou que permita que tenha ferramentas de tratamento dos dados de uma forma mais fácil, né, mais rápida, para que a equipe não tenha que fazer esse trabalho manual. Além disso, a gente precisa de um sistema que tenha, ferramentas de validação e controle de qualidade. Ou seja, se o meu sistema não permite essas validações e controles, como que eu vou saber que as informações ali realmente estão ok? Que eu não tenho informações duplicadas? Então, se ele tiver esse tipo de ferramenta, é bem interessante, porque a gente consegue, antes de inserir as informações no banco de dados, ou até depois mesmo que já inseriu, validar e ver se realmente é uma informação confiável ou não, tá? Além disso, né, permitir visualizações dinâmicas e automatizadas, isso ajuda muito, porque uma vez que novas informações entram no banco de dados, eu posso já ter as minhas visualizações dinâmicas. Então, uma vez que essas informações entraram, todas as minhas visualizações são atualizadas automaticamente, tá? Diante, né, das principais escolhas para um bom sistema de gerenciamento de dados, o Hydro Analyst, que é o software que a gente utiliza aqui na WST para fazer todo o processo de gerenciamento de dados, ele possui ferramentas que abrangem todo o processo de Business Intelligence. Desde a parte de gerenciar os dados, facilitar a importação, estruturar novas tabelas no banco, importar diversos tipos de formato, padronizar listas suspensas de opções, tamanhos de campo, o tipo do campo também, além de também padronizar litologias, né. Então a gente, além também, né, nessa parte de data management, o Hydro Analyst ele permite também validar os dados, para ver se tudo que foi preenchido está correto ou não, se seguiu o padrão, se um campo que era data foi preenchido com data. O HGA, ele também tem diversas ferramentas, para analisar e interpretar os dados, desde gráficos, seções geológicas, mapas, visualizações 3D, perfis de poços, também ligação com outros softwares, né, da Waterloo Hydrogeologic, e também essa parte de colaboração. Então ele permite, né, que você consiga
colaborar as informações que estão ali, os dados, com outras equipes, planejar eventos, né, com o Event Planner. Então, ter várias áreas utilizando o mesmo software e cada uma colocando as suas informações, né, e todas elas relacionadas entre si. Então, o Hydrogen Analyst, ele tem essa possibilidade para e essas ferramentas, né, para análises geotécnicas, geoquímicas, hidrogeológicas, geológicas, ambientais. Além disso, né, o HGA, ele tem a versão Standard e a versão Plus. E na versão Plus tem diversas ferramentas para análise de qualidade da água, como por exemplo o balanço iônico, tem a possibilidade de utilizar a linguagem de programação R para gerar diversas análises, tem a possibilidade de comparar com diversos limites, né, de cada legislação, por exemplo. Então, ele é um software bem completo que a gente utiliza aqui na WST para gerenciar todos os dados que nós trabalhamos no dia a dia. O Hydrogen Analyst, ele está presente em diversos países e ele, né, ele tem toda essa flexibilidade de ser usado por qualquer idioma, tá? Então, isso é bem interessante. Bom, pessoal, além de todas essas ferramentas, né, que eu comentei, o HGA, ele também permite a integração com diversos sistemas, que através de uma conexão com o banco de dados no SQL, ele permite integrar esses dados em um único lugar. Além de também permitir que dados de leitura automatizada também entrem no banco de dados sem necessitar de um esforço manual e de acordo com uma rotina estabelecida. Ou seja, pode ser você quem decide, né, o horário em que os dados devem ser carregados no banco. E esses dados, né, ele pode ser tanto dados de fornecedores, de outros sistemas gerais, de sistemas que estão na nuvem, né, sistemas web, podem ser dados de vazão e bombeamento de poços, análises físico-químicas, né, que são geradas pelo laboratório. Então, a gente tem feito também diversas integrações com laboratórios de análise de qualidade hídrica para que esses dados sejam enviados para o HGA de uma forma automatizada. Também dados de leitura automatizada de nível, precipitação e dados meteorológicos, monitoramentos com PINs ou também registros no SAP e outros sistemas. Então, o HGA também permite essa integração com diversos sistemas, mesmo não sendo esses sistemas que estão listados aqui, né? Independente do sistema, a gente consegue fazer essa integração para que os dados sejam enviados para o banco de dados no HGA de uma forma automatizada, tá? Por fim, ter opções distintas de visualização e conexão com softwares, né, como Excel, por exemplo, Power BI, Tableau, e visualizações 2D e 3D fazem do HGA um dos melhores softwares para gerenciamento de dados que é utilizado no mundo. Bom, sendo assim, né, o gerenciamento de dados, ele vai desde a aquisição dos dados, o armazenamento deles, né, em um repositório, a visualização e análise de forma integrada, também, né, com uma série de ferramentas para analisar e validar esses dados, bem como também a possibilidade de planejar e tomar decisões mais assertivas. Então, o gerenciamento de dados de A a Z, ele segue todo esse processo, desde a aquisição até a utilização daqueles dados, né, para uma tomada de decisões mais assertiva e também o planejamento de próximas atividades, tá? Então, para que a gente sempre tenha, né, em mente esse conceito de gerenciamento de dados de A a Z, eu preciso que vocês sempre lembrem que os dados por si só, eles não constroem boas respostas aos nossos questionamentos. A gente precisa usar esses dados ao nosso favor e garantir que tomemos as melhores decisões no nosso dia a dia. Então, os dados, né, você precisa associar esses dados para gerar uma informação e aí sim ter o conhecimento que você gostaria com aquela gama de informações que você tem, né, no dia a dia. Eu espero, né, que o gerenciamento de dados ele se torne uma rotina no dia a dia de cada um que está aqui
e que o tão conhecido, né, e falado hoje em dia Business Intelligence deixe de ser só conhecido e seja aplicado nas nossas rotinas diárias também, tá. Então, eu espero que vocês utilizem cada vez mais agora os dados a favor de vocês e que realmente, tenham conhecimento de negócio, né, tenham a inteligência do negócio de vocês no dia a dia e para que vocês gostariam de utilizar todas essas informações.